Olá a todos, queridos estudantes aqui do canal Estudando Livros Espíritas. Vamos retomar o estudo do nosso livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Hoje com o capítulo 15, o passado beneditino, que vai ser exposto pela nossa querida Marisa Fortes. Mas antes de passar a palavra a ela, eu gostaria de fazer aqui um resumo, um lembrete dos capítulos 12, 13 e 14, que tratam da reencarnação do Eustáquio como Giscard de Antoine. Lógico que quem quiser se aprofundar, assista aos capítulos novamente, estão todos disponíveis no canal, mas eu vou fazer aqui um breve resumo. Então, o Giscard, ele foi adotado pelo Duque de Antoine, porque o Duque e a Duquesa tiveram um filho, que infelizmente não sobreviveu, e aí a Duquesa foi constatada com a impossibilidade de engravidar novamente, e eles tinham uma governanta, a Madame de Buscons, que morava no palácio com eles, e ela também tinha tido um filho. E aí o Duque comprou esse filho, né? E a Madame de Buscons, por sua vez, vendeu esse filho, que era o Giscard. E aí, então, o Giscard foi criado naquele meio de opulência da corte francesa, do reinado de Carlos Magno, cortando, né, um pedaço da história, já passando direto para o capítulo 12. O Giscard estava tendo uma festa no palácio em que o Giscard morava, e aí entra o Ricardo Igor von Bir e faz uma tentativa de assassinato do Giscard. E por que tudo isso? Porque o Giscard era amigo dessa família, né, Von Bir, e foi convidado para o noivado do Ricardo. O Giscard foi até esse noivado, a festa de noivado, e na noite anterior ao casamento, ele seduz Gabriele, que seria a futura esposa do Ricardo, tem relações sexuais com ela, e desse relacionamento a Gabriele engravida. E aí o Ricardo descobre depois tudo isso e corre lá nessa festa que estava acontecendo dentro do palácio do Giscard e faz essa tentativa de assassinato. E aí o Giscard ferido, o Ricardo revoltado, é imediatamente detido pelos guardas do palácio e ambos são levados para a abadia dos beneditinos. Por que isso? Porque na época não tinha hospital. E então as abadias, como elas tinham muito dinheiro, elas recebiam muitas doações dos ricos, dos aristocratas da época. Então, ela era o melhor local para tratar o Giscard, que estava ferido, né, tratar a saúde do Giscard. Então, ambos foram para a abadia dos beneditinos. Só que o Giscard foi ser tratado e o Ricardo foi para a sala dos pecados. Foi torturado até a morte, na roda dos prazeres. Giscard acaba ficando dentro da abadia e vai comprando cargos, né? Então ele compra o cargo de prior da abadia, adota o nome de monge Vitórios, e nessa ascensão que ele vai fazendo, vai comprando tudo e todos, ele consegue chegar ao cargo de bispo de Lyon. Nasce o filho da Gabriele com o Giscard, né? Que, na verdade, só quem sabia dessa história era o Ricardo. Né? O próprio Klaus, o filho do Ricardo, né? Que era, na verdade, filho do Giscard com a Gabriele, ele não tinha esse conhecimento de que o Giscard era o verdadeiro pai dele. E aí o Klaus é imediatamente levado para ser criado pelo avô, que também ficou muito revoltado com a morte do Ricardo, do seu filho Ricardo. E a Gabriele, sabendo do erro dela, né, de ter tido relações sexuais com o Giscard na noite anterior ao casamento, ela não se opõe que o menino vá para ser criado pelo avô. E o avô cria o menino, então, com o único e exclusivo objetivo de vingar a morte do pai, do Ricardo. Então, o menino cresce nesse ambiente, depois vai para o exército, se torna general do exército. Nesse meio tempo, surge a figura do Marcel. Quem é o Marcel? O outro filho da Madame de Bussons. Só que o filho que ela teve foi criado na pobreza.
né, não foi vendido como Giscard. Num dado momento, a Madame de Bussons até vai tentar conversar com Giscard, dizendo: olha, paralisa esses conflitos com o teu irmão, porque o Marcel, como ele era pobre, ele foi fazer carreira dentro da igreja, que era a única opção que as pessoas tinham para ascender. Quem era de uma classe mais baixa tinha a opção de ascender para uma classe mais alta. Era fazer carreira dentro da igreja. Então, o Marcel ele fez toda a carreira dentro da igreja e se tornou o bispo de Orleans. E aí a Madame de Bussons vai até Giscard, que já era o bispo de Lyon, e pede: olha, para de entrar em conflito com o teu irmão. E ele não quer saber, ele nem dá ouvidos e fala que não está interessado em nada disso. E aí começa um conflito grande entre o bispo de Lyon e o bispo de Orleans, tinham interesses diversos. Nós sabemos que isso tem origem lá atrás, quando começaram os conflitos entre o capitão Turgot e o Eustáquio no plano espiritual. O Eustáquio queria seguir influenciando as pessoas pelo pensamento, não queria mais influenciar as pessoas para as guerras físicas com armas, ele achava que isso já estava ultrapassado. E o capitão Turgot discordou dele e seguiu com essas influências de armas, de guerras, de destruição pela violência física. Então, naquele momento, já tivemos aí uma separação entre França e Alemanha. O conflito entre o Giscard, bispo de Lyon, e o Marcel, bispo de Orleans, também tem origem nesse conflito lá atrás. Tem também a figura da Françoise, que era amante dos dois bispos. E aí, em um dado momento, Giscard fala: olha, Françoise, você vai ter que escolher, porque eu quero galgar mais posições mais altas dentro da igreja, então você tem que escolher com quem você quer ficar. E ela não sabia o que ela fazia, então ela recorre ao pai, o Duque de Orleans, e diz o seguinte: não, vamos ficar do lado do bispo de Orleans, porque me parece que vai ter um ataque grande aí dentro da abadia dos beneditinos. Acho que eles não vão sobreviver a esses ataques, então vamos ficar do lado de quem vai, muito provavelmente, vencer essa batalha, o bispo de Orleans. E aí François, então, aproveita, furta diversos mapas para adentrar, para chegar até a abadia dos beneditinos, porque era um local muito protegido, né? Então, poucos conseguiam chegar até a abadia, justamente por isso. Então ela furta esses mapas, entrega tudo ao pai, e o pai entrega tudo ao Klaus e diz: olha, nós estamos aqui do seu lado, você vai invadir a abadia dos beneditinos, toma esses mapas, vão facilitar aí para você chegar até a abadia. E efetivamente o Klaus consegue. Ele chega até os aposentos onde dormia o Giscard. Giscard tinha tomado um vinho, algum funcionário da abadia tinha colocado lá um calmante, um remédio para ele adormecer, ficar um pouco fora de si. E ele é acordado pelo Klaus, em meio a essa confusão causada pelo remédio. Eles lutam muito até que Giscard morre. E aí, Klaus, achando, né, que ia ter realmente a sua vingança completada, sente um grande vazio, não acontece nada daquilo que ele estava esperando, e ele termina os seus dias aí numa tristeza profunda. Agora, o capítulo 15 vai nos mostrar o passado beneditino. Por que, que o livro resolveu fazer dessa forma? Primeiro contar toda a história de Giscard, a ascensão dele como monge vitórios, depois como bispo de Lyon, para depois contar o passado beneditino. Nós não sabemos, não tem uma explicação, não tem uma explicação para nós, mas com certeza deve ter uma explicação muito plausível sobre essa escolha que a espiritualidade fez de fazer dessa forma. Então, sem mais delongas, agora passo a palavra para a Marisa, para ela expor aí o capítulo para nós. Olá, pessoal. Então, quero te dizer, Julie, que para mim é uma grande honra participar desse projeto, né? Como você foi intuída e vocês todos envolvidos nessa missão, como é importante isso. Você vê, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção na história do Eustáquio é que são 15 séculos da trajetória desse espírito, e nesse pedaço, né, dessas 17 encarnações, porque a gente sabe que elas vêm de há muito tempo, né? Um espírito eterno, ele tem muito mais do que isso, mas especificamente essas 17 encarnações, 15 como homem e 2 como mulher, tem muito a nos ensinar.
porque tem as encarnações-chave ali, aquelas acessórias, mas a gente percebe a tremenda evolução dele nesse espaço de tempo. E uma das primeiras reflexões que vieram para nós é que tanto faz se 15 como homem, 2 como mulher, na verdade não importa, importa é a missão, é que nós viemos fazer aqui. Então, se nós precisamos ter filhos, e se essa missão ela envolve aspectos mais femininos, é assim que vai ser. E se, por outro lado, os aspectos masculinos eles são mais importantes para completar aquilo, é assim que vai ser e está tudo bem. Então, um dos primeiros elementos que chama atenção aqui são essas 3 fases que o livro abarca, né. Então, essa primeira dessas 6 encarnações do Eustáquio, ela traz um Eustáquio com sentimentos menos nobres, ainda bem materialista, né, um espírito que cometeu muitos crimes, muitas atrocidades. Então ele começa ali orgulhoso como general Eustáquio, depois vai seguindo pelas encarnações subsequentes até o capítulo 21. E quando começa a segunda fase, dessas encarnações, que é a fase da reeducação. Então são aí aquelas 5 encarnações em que ele está mais esclarecido, mas ainda vacilante. E finalmente a terceira fase do livro, que é a da conscientização, que são as 6 últimas encarnações dele já trabalhando no bem, já bem mais esclarecido, mas isso só vai acontecer lá pelo capítulo 41. Então nós ainda estamos aí nessa parte dessa primeira parte, em que ele ainda é aquele espírito bastante ligado à matéria, bastante ligado ali ao que o mundo tem de oferecer em termos de prazer, de dinheiro, né, e por que não de poder, porque acho que no fundo, a gente fala bastante sobre a necessidade de poder, né. Como você disse, esse capítulo 15 ele é bem curtinho, ele é 107 a 109 são as páginas, mas ele é repleto de muitos conteúdos. Então, como você disse, ele traz aí esse ato de tempo, né, o retorno da história para o momento anterior à morte do Giscard, né, o bispo de Lyon, porque um novo personagem é introduzido na trama, que é o Giuseppe. O Giuseppe, ele é assim, a gente vai tomar cuidado para não colocar muitos elementos, porque o capítulo 16 ele vai contar a história de vida do Giuseppe, que é um espírito muito, muito especial e importante. Então nós vamos, contextualizar aqui esse início de enredo, no qual, ele aparece, e trazer algumas reflexões que nos trouxeram até aqui, né, como os aspectos gerais aí então do capítulo. O cenário político e econômico daquele momento da história, ele é mencionado. E ele explica, então, que o Giscard ele conseguiu muito sucesso social, político e econômico e ficou muito poderoso porque ele tinha uma habilidade incomum de fazer conexões e imaginar ali, então, aquelas negociatas que iam envolvendo corrupção, a satisfação dos seus parceiros, porque a gente sabe que pela lei da afinidade e da sintonia a gente vai atraindo aqueles espíritos afins, né. Então, também os cofres beneditinos naquele momento, eles estavam abarrotados, né, e a ambição ela parecia ser, assim, infinita, porque era muito importante manter esse poderio. E essa roda retroalimentar de crimes e maldades, ela tinha quase que vida própria, porque eles tinham esses objetivos muito bem estabelecidos do que eles queriam, naquele momento. Então, como uma visão assim mais histórica dessa dinastia carolíngia, né, no reinado do Carlos Magno, ele buscava consolidar o controle político e fortalecer ali a cristandade por meio dessas reformas administrativas, por meio das missões eclesiásticas, do apoio à cultura. Então, esse renascimento carolíngio, ele colocava essa parte religiosa de uma maneira muito importante. É só para a gente entender, então, o caldo cultural que envolvia aquelas pessoas, né. A estrutura social ela era rural predominantemente, e os aldeões eles eram muito atrelados às terras dos senhores locais. E a igreja ela é uma instituição tão poderosa que ela controlava muitas terras e territórios. E isso colocava os mosteiros e as abadias no centro dessa economia local. É. Então, assim, dessa maneira, aos 17 anos, o nosso querido Giuseppe, que já era um espírito bastante esclarecido,
ele foi parar num desses mosteiros, porque desde pequenininho ele tinha inclinação para a vida monástica. E ele vinha de uma família riquíssima, que o pai, Dom Genaro, era um comerciante de Veneza e muito esperto. Então ele sabia como funcionavam as coisas naquele âmbito. O que que ele fez? Ele fazia vultuosas doações para a igreja. E assim ele conseguiu um lugar para o filho, ali na abadia dos beneditinos. E essa vida no mosteiro, ela era assim, para o noviciado, ela era preenchida com aulas ministradas por um personagem lá que era o monge Verbasiano. Então eles faziam as tarefas domésticas, as orações e tinham as aulas com o Verbasiano. Aí nós trouxemos aqui para vocês uma imagem de como era um mosteiro beneditino, né, ali. Então, para a gente ter uma ideia desse ambiente, né, que o Giuseppe vivia. Então, ele era um complexo com estruturas muito bem organizadas. Nessa imagem a gente pode ver que tem a horta, os dormitórios, o claustro, a própria igreja que reunia os religiosos para a missa, né, essa parte dedicada a receber as pessoas de fora, porque era uso, como as estradas não eram assim muito seguras, então os viajantes eles pernoitavam nos mosteiros também. Tinha a enfermaria dedicada para os cuidados médicos, então cada prédio ou espaço tinha a sua função e servia ali para manter aquela engrenagem funcionando perfeitamente. E aí nós trouxemos também a regra beneditina, então tinha uma distinção ali entre os serviços e as atividades que eram destinadas para os servos e para os alunos, especialmente aqueles que vinham, como Giuseppe, de famílias ricas. Então, de uma maneira geral, todo mundo se ocupava, porque essa era a regra beneditina. Então, essa população do monastério, ela precisava seguir à risca essa regra. O que que eles diziam, né? A gente tem aqui esse, esse texto. Eles diziam o seguinte: a ociosidade é inimiga da alma. Por isso, os irmãos devem ocupar-se, em certas horas, com o trabalho manual, e noutras, com a leitura das coisas divinas. Os irmãos devem sair pela manhã para trabalharem no que for necessário. Desde a hora prima, e aqui é interessante essa contagem das horas, né? É a partir do momento em que eles levantam. Então, a hora prima são as 6 horas da manhã, que é quando eles acordam, né? Até a quarta hora. E você vê que aqui eles têm ali umas regras muito bem estabelecidas de hora a hora, o que, que os noviços deveriam fazer e todos eles deveriam fazer, né? Então, da quarta até a sexta hora, entregar-se-ão a leitura. Depois da sexta hora, após se terem levantado da mesa, descansarão em suas camas em completo silêncio. Depois de rezarem a nona, e aqui eram aquelas orações realizadas em conjunto que eles faziam, que eram às 3 da tarde, às 15 horas. Então, depois de rezarem a nona, voltaram ao trabalho que tiver que ser feito, até as vésperas. As vésperas eram aquelas orações realizadas no fim da tarde. Se a necessidade exigir que os irmãos façam eles próprios o trabalho da ceifa, que é o da colheita, né? Não deverão afligir-se com isso, porque é assim que serão verdadeiros monges, vivendo do trabalho de suas mãos. Olha que interessante, então não importava se fosse nobre, se fosse vassalo, o que quer que fosse, eles iam ali se comprometer com todo o trabalho necessário, e muitas vezes era assim que a autoridade era exercida em cima deles, né? Era assim que os superiores exerciam autoridade, escolhendo quais as atividades que eles iam fazer. Então, esse capítulo, ele traz um Giuseppe que se ausentava constantemente dos olhos do abade e mesmo do professor Vespasiano. E aí o capítulo começa com o prior Paulus, né, falando, cadê esse Giuseppe? Onde ele anda? E mandando os assessores procurarem por ele, né? E com o tempo eles foram se acostumando a encontrar sempre o Giuseppe à beira de um lago interno que tinha no monastério, falando sobre Jesus para os seus companheiros. Ao longo do capítulo, o que acontece é que o abade ia chamando a atenção dele, e o Giuseppe, sempre muito humilde, respeitoso, ele ia argumentando que o Verbasiano não abordava esses elementos da vida de Jesus nas aulas que ele dava.
Inclusive, num dos pedaços lá, o próprio prior Paulo fala irônico: "Ah, pode deixar, então vou chamar a atenção, né, do Vespasiano, já que ele não está fazendo o trabalho dele direito". Então o Giuseppe, ele silenciava durante um tempo, então ele respeitava e tudo, mas logo aquele incômodo dele, que fervia dentro dele, fazia ele voltar a trazer as lições de desprendimento material e de caridade, porque esses eram aspectos que não faziam parte da prática cotidiana do mosteiro. O mosteiro era muito rico. Então ele, aos poucos, ia sendo observado não só pelo prior Paulus, mas também pelo bispo de Lyon, no caso Giscard, né? E ambos, eles estavam conscientes da força daquele jovem que era idealista, né? E sem dúvida, em algum momento ele ia causar problemas para eles. A essa altura, nós fizemos assim, vieram três questionamentos não, três insights para nós sobre esse capítulo, porque ele de fato ele traz isso, né? Essa introdução do Giuseppe. Mas o que, que veio como assuntos que poderiam ser importantes, né? Vieram assim, olha, somos herdeiros de nós mesmos. Então esse insight ele veio em função dessa inevitável comparação, e mais para frente eu vou entrar em detalhes sobre isso, entre a superioridade moral do Giuseppe e de um espírito que apareceu na história lá atrás no capítulo 11, que era Miriam, porque esse é o mesmo espírito. Então esse espírito ele foi encarnado em dois momentos diferentes, e nesses dois momentos ele mostrou a mesma têmpera, a mesma força, a mesma superioridade moral em diferentes circunstâncias encarnatórias. Já já a gente vai entrar nisso, Julie. Em segundo lugar, veio um outro insight que é a vontade férrea que a gente tem como um fio condutor na nossa evolução. Né? E já essa reflexão ela aconteceu em função dessa profunda determinação e desse temor do Giuseppe em se manter fiel às suas crenças, em observar a conduta de Jesus como nosso guia e modelo, que é o que a gente busca fazer até hoje, né? E o seu inconformismo diante da hipocrisia daquela estrutura social vigente. Em terceiro lugar, veio como um pensamento como os relacionamentos são o palco mesmo dos nossos desafios, né? Então, as influências que podem nos auxiliar ou nos prejudicar dentro da nossa proposta reencarnatória desse momento. Porque é nos relacionamentos que nós encontramos os maiores desafios da vida na Terra. Porque se a gente estivesse aqui sozinho, provavelmente a nossa chance de crescimento não ia ser tão rica assim. Vocês já pensaram? Alguém já fez, Julie? Você já fez essa reflexão assim? Se nós estivéssemos sozinhos na Terra, não é interessante pensar que a gente não ia ter metade dos problemas que a gente tem? Às vezes, dá vontade, né? Porque os problemas e as pessoas são tão complicados que você fala: "Meu Deus, se eu estivesse sozinha, a coisa ia muito mais rápido, né, porque eu já faria, eu já resolveria", mas talvez não teríamos realmente essa evolução que você, está apontando através do relacionamento com o outro, que nós conseguimos obter subsídios para evoluir, Pois é, e aí nós ficaríamos só estudando, né, aplicando, sei lá como, esses aprendizados, mas de né. fato nós não teríamos atiçado, por exemplo, o nosso orgulho, a nossa inveja, né, o jeito como a gente toma ali aquelas ofensas, o que que a gente faz com isso, né? Então, de alguma maneira, essa ideia da relação como um instrumento de crescimento, ela veio muito forte, porque no fim das contas, e a gente daqui a pouco vai falar mais sobre isso, novamente esses espíritos se encontram, né? O Pietro, que era o Giscard, ele vem em relacionamento com o Giuseppe e com a Miriam, né? E, de novo, inadvertidamente, o Giscard paga o Giuseppe com mal todo o bem que a Miriam fez ao Pietro no passado. Tá confuso um pouco, né? Mas é que, na verdade, essa história a gente vai trazer daqui a pouco. Eu gostaria até de deixar aqui como incremento para o estudo, né? Porque nós estamos dentro de um estudo, então todas as anotações e intersecções
entre outras obras, até as obras básicas, né, se todos, se atentarem a isso, será muito bom. O capítulo 7 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei de sociedade, da necessidade da vida social, da vida de isolamento, voto de silêncio, laços de família, são todos os subcapítulos, né. Então, para quem quiser dar uma lida, vai da questão 766 até a questão 775, né, Kardec maravilhoso, através de perguntas que ele formulou aos espíritos, obteve uma série de respostas aí muito esclarecedoras. Então só queria deixar de aditivo aí para o estudo. Pois é, hashtag fica a dica, né, pessoal. A gente quando vai fazendo esse estudo, é interessante isso, viu, Julie? Se eu não acreditasse no mundo espiritual, cada estudo que eu faço vem que nós fazemos, que a gente nunca está sozinho, vem essa ideia com mais força, porque vão surgindo na mente esses pedaços. E quando a gente vai buscar, a gente consegue incrementar o estudo. É muito impressionante isso, não é? A espiritualidade benfeitora vai inspirando quem se coloca dentro de uma proposta de estudo e vai trazendo realmente esses insights, como você teve aí, você abordou para nós aí no slide anterior, os 3 insights que você teve Pois para é. nos colocar aí a par dos ensinamentos que esse capítulo traz. Não, muito bonito ver o Giuseppe, né, com toda essa coragem, desde quando ele foi a Miriam, no capítulo 11, uma menininha que auxiliou o Eustáquio, reencarnado como Pietro, até os dias de hoje. Então, essa firmeza, essa coragem, realmente, eu creio que se trata de um espírito com uma evolução moral maior do que a nossa, com certeza, né? Um espírito mais evoluído. E é justamente isso que nós vamos explorar mais profundamente aqui, né, correndo até um pouco o risco, Julie, de chover no molhado, mas eu acho que é importante, você vê, nessa ideia do somos herdeiros de nós mesmos, que eu acho essa frase incrível, esse arcabouço de experiências, ele compõe muito mais, assim, muito do que a gente é, muito de como nós entendemos o mundo, e isso, sem dúvida, vai perdurando ao longo das nossas encarnações. Muito embora que com o tempo a memória dessas primeiras incursões na carne, ela vai se empalidecendo. E o que fica são apenas impressões, assim, mais difusas, né, a gente estuda bastante sobre isso. Porém, essas vivências, elas vão deixando marcas indeléveis na gente, e elas vão preparando o nosso ambiente interno para as futuras aquisições. Então, a nossa personalidade, até como psicóloga, eu acho que é legal trazer isso, ela é composta pelas experiências e também por memórias, interações, pelas nossas relações, as nossas características essenciais. E isso tudo define, de certa maneira, como nós vamos reagir às pressões ambientais, a todas as circunstâncias que vão acontecendo, os acontecimentos da vida. E o que nós percebemos assim é que nós passamos pela vida, muitas vezes, com pouca reflexão e pouca autoconsciência sobre por que, que as coisas estão acontecendo, ou melhor, para que essas coisas estão acontecendo naquele momento na nossa vida. Então, cada ser, ele é único. E nessa sua complexidade, nas formas de existir, de entender a própria existência, né? E a individualidade de cada pessoa é a mensagem que está encriptada e que traz com a gente, né? Que somos frutos dessas experiências infinitas e a maneira como nós compreendemos essas experiências. O Giuseppe, ele é a reencarnação de um espírito muito especial, que é a Miriam. Então, se a gente voltar lá no capítulo 11, que é o reencarne como Pietro, que é o nosso personagem principal, né, do Eustáquio, que é reencarnado naquela época, no passado em Cosenza, ela se tornou a única amiga de um rapaz totalmente enjeitado, doente, a mãe maltratava, que era uma mãe até, se não me engano, era adotiva, era, Julie, aquela mãe? Não me recordo, Também não.
Enquanto você vai fazendo a explanação, vou checar aqui no capítulo para ver Mas o se que eu sei, assim, é que ele era maltratado, ele teve uma infância de muita privação emocional, né, e então essa história, ela acontece dos 8 anos da Miriam até os 16 anos terrenos, e ele com 16 até os 24. Essa história do relacionamento deles durou esse período de tempo. Então tem alguns highlights que eu vou trazendo, que eu acho que nós achamos que são bem importantes, que é assim, ó, aos 20 anos, o Pietro, lembrando que ele é, né, Eustáquio, ele tenta suicídio, porque é uma vida, assim, muito, muito difícil. Então ele vai ali tentando autoextermínio e ela encontra ele inconsciente depois que ele ingeriu veneno. E ela acaba socorrendo ele, ela salvou a vida dele. Agora veja, é uma menina bem nascida, né, de uma família boa, não era milionária, rica, mas era uma família muito boa, muito instruída, já das coisas do espírito, né? E essa menina vai lá se envolver com um rapazote que não tinha nada a ver com ela. Quando ela tinha 15 anos e ele 23, já mais para frente, teve uma noite que ela provavelmente deve ter recebido ali alguma intuição e ela foi vê-lo. E você vê, ela fugia de casa para ir fazer isso, né, ela saía escondida, imagina uma menina à noite na vila lá dos moradores, né, e ela flagrou ele vendendo drogas, vendendo os remédios para os moradores do lugar. Porque quando ele fez a tentativa de autoextermínio, ele teve contato com os remédios, enquanto ele se recuperava. E aí ele achou que ia ser muito fácil pegar aquilo e vender clandestinamente. Você vê que já é um espírito com inclinações para o mal em série, assim. E aí ela subiu a serra ali. Ela chamou a atenção dele. Ela falou que ele estava prejudicando as pessoas com isso, e ele foi malcriado com ela. Mas aí acabou-se, porque ela era uma moça com uma fibra, assim, né? E ela falou: olha, você é fraco, também moralmente, você é incorrigível, e eu vou sumir da sua vida. Aí ele tomou um susto, assim. Ele caiu em pranto, ele chorou e ele pediu uma outra chance. Aí o que que ela falou? Olha, essa é a última vez, eu vou te dar um ultimato. Você vai se emendar, porque senão eu não vou mais fazer parte da sua vida. O que que ele foi fazer? Ele foi carregar caixas na feira. E essa parte, eu confesso que eu chorei, gente, porque olha só, pela primeira vez na vida dele, ele sentiu o prazer de ganhar a vida honestamente, porque o que que ele fazia? Ele ficava pedindo dinheiro para as pessoas. E ela, como boa pedagoga, na psicologia a gente fala de reforço positivo. Ela elogiava, ela dava força para ele, ela falava: "Isso mesmo, olha aí, olha esse sentimento, presta atenção em você". Ela ia ensinando o autoconhecimento a ele, né, e uma meninota. Então depois de 1 ano nessa vida, tudo estava indo maravilhosamente bem. Ele pensava até em abrir o negócio dele, foi se aconselhar com o patrão, ou seja, ele estava numa espiral de crescimento que seria determinante para a vida dele. Só que aí ela, com 16 anos, a família decidiu mudar para Roma. E ele já tinha 24 anos. O que que acontece? Ela vai-se embora, no capítulo a gente não sabe mais dela, então a impressão é que ela não apareceu de volta, né, na vida dele, mas ele sem aquela influência benfazeja, ele caiu na bebida, ele abandonou o emprego e perdeu tudo que ele conquistou. E aí ele voltou para a vida de mendigo, desencarnou aos 58 anos em péssimo estado. Ele alucinava, provavelmente de crise de abstinência, e ele tinha a sensação que os inimigos do além o perseguiam. E a gente que é da espiritualidade, a gente sabe que não era uma sensação apenas, que provavelmente ali os companheiros dele, né, desencarnados, já estavam esperando a derrocada daquela encarnação. Então veja o quanto uma influência de alguém é importante na vida do outro, né. E aqui tem um ponto que é muito interessante, que ele desencarnou em 750, no ano de 750, ali aos 58 anos. E ele reencarnou depois em 770, apenas 20 anos depois. E eu achei muito interessante, porque diz que demora muito até a gente, reencarnar, mas eu acho que ele talvez, né, ele estava numa franca ascensão moral, e falaram: "Bom, vamos aproveitar essa vibe e vamos botar esse cara de novo para trabalhar lá embaixo".
Tem algumas passagens no próprio livro do Eustáquio, que contam quando ele vai para o plano espiritual. Então, algumas reencarnações são compulsórias. Então, ele imediatamente volta para o plano espiritual, passa por um rápido tratamento, né, nas câmaras de retificação, de sono profundo, depois ele volta para uma outra reencarnação. A gente não tem a fundo as justificativas da espiritualidade, mas com certeza deve ter uma explicação, né? Quem sabe um dia eles escrevam um livro aí nos contando sobre essas justificativas. Respondendo à sua pergunta, na reencarnação como Pietro, o Eustáquio, né, Pietro, teve uma mãe adotiva, a Adélia. Né? Então, não tem maiores explicações também, mas ela maltratava muito ele, desprezava. Então, ele cresceu assim com esse desalento materno, né? Pois é, e como é importante a gente sabe, né, essa influência, a maternidade e a paternidade são missões sagradas nessa terra, porque elas determinam bastante a predisposição ali, né, do espírito para a vida. Então, como é importante o que nós fazemos como guias, né, desses espíritos que são imortais e só estão sob a forma de criança, e a gente consegue compreender, então, essa extrema escassez afetiva que fez com que Pietro, de fato, se entregasse a esse relacionamento com Miriam com todas as forças, porque ali havia uma terra arrasada, uma terra seca, e Miriam representava as gotas de afeto e de chuva que podiam realmente fazer brotar aqueles brotos, né, aquelas sementes que ele já tinha dentro dele, porque ele está em transição, saindo Exato. ali, né, de uma dureza, de um espírito recrudescido, e já começando a se tornar um pouco mais aberto a essas influências. Eu fico arrepiada, Julie, de falar disso, porque, nossa, como mexe com a gente. Muito. É verdade. A essa altura, nos veio assim, então, um desses presentes, né, da espiritualidade, que é a lembrança de Leon Denis, que ele traz ali no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 15, ele fala sobre essas vidas sucessivas, e ele comenta que cada encarnação encontra na alma que recomeça a vida nova uma cultura particular, aptidões e aquisições mentais que explicam a sua facilidade para o trabalho e o seu poder de assimilação. Por isso, dizia Platão, que é um grande filósofo, né? Aprender é recordar-se. Olha que coisa forte que fala sobre isso de somos herdeiros de nós mesmos, né? Porque, de fato, a gente vai pegando nos escaninhos ali dessa memória imortal as nossas aptidões, e elas só são desligadas, é um botãozinho que é desligado. Então, se não me é dado tocar piano com virtuose nessa encarnação, porque eu tenho outras coisas para aprender, esse meu talento fica ali desligadinho, mas a gente nunca perde, né? Essas aquisições, elas ficam conosco, prontas para florescer quando e se for o momento. Então, temos ali até esse slide falando, Julie, que é interessantíssimo comparar esses dois personagens, né, que aparecem no livro, que são relacionados de alguma maneira, né, com o Giscard, como se sabe, porque são encarnações aí do mesmo espírito. Então, de um lado, nós temos a Miriam, que é corajosa, madura, moralmente evoluída, e ela tinha essa postura de ajudar o Pietro, que era o Giscard, sem paternalismo, porque ele tinha uma tendência grande para o vitimismo, sabe? Ah, coitado de mim, não tive mãe, não tive pai, não tive nada. E ela falava, meu filho, é o seguinte, vamos com fé, vamos encarar a vida, né? Então, olha que interessante, ela impedia ele de cair nesse vitimismo, e ela era bastante caridosa moralmente, inclusive. Ela não era caridosa com o dinheiro, que eu acho que ela nem tinha tanto acesso, assim, ela até ajudava, mas a questão moral era importante, porque ela aprendia com o tio dela as coisas do espírito, que ela nem entendia direito, mas ela ia compartilhando com ele, né? E do outro lado, a gente tem um Giuseppe, que é o mesmo espírito, né, do outro slide, que ele é desafiador, determinado, corajoso, né, contraria os superiores, vai fazendo preleções sobre a vida de Jesus, ali no noviciado,
E apesar de certo momento determinado ele se ligar que ele ia correr perigo com aquela postura, ele ia para cima mesmo, né, como a gente vai ver, mais adiante. Então, você vê, é o mesmo espírito que mostra, como herdeiros de nós mesmos, essa têmpera muito moralmente muito superior, né, unificando essa ideia que então nada do que fazemos no dia de hoje é perdido, porque isso vai, compor uma essência espiritual que vai se manifestar nas outras encarnações, como diz a lei do progresso, né, Julie? A lei do progresso é sobre isso, sobre a gente sempre ir melhorando, né? Nada se perde. No Livro dos Espíritos, o Kardec fala para a gente, né? Ele fala que a cada um será dado segundo suas obras, né? Que é a base, a essência lá da lei da causa e efeito. Então, e o Leon Denis, ele fala sobre isso também. Ele fala que cada um de nós é o resultado do que fez de si mesmo, né? Então, o que veio para a gente, assim, como uma reflexão sobre isso, é que não tem acaso na existência. Os desafios que a gente enfrenta, os dons que nós trazemos, até mesmo as limitações, né, com que a gente lida, eles são um fruto maduro dessas sementes que a gente plantou ontem. Ainda sobre essa questão de sermos herdeiros de nós mesmos. Então, portanto, nós somos arquitetos do nosso futuro, né? E o tempo, que é um grande escultor divino, ele vai nos devolvendo lapidado o que nós colocamos em movimento. Da importância da gente, no dia de hoje, fazer boas escolhas. Então, quando nós compreendemos que nós somos herdeiros de nós mesmos, a vida, ela deixa de ser um castigo. E ela passa a ser vista como o que ela é, que é uma escola. Como eu disse lá atrás, em vez da gente perguntar por que que acontece isso comigo, isso daí para a gente que é espírita já é óbvio, né? E às vezes a gente nem sabe, mas está tudo bem. A gente começa a indagar, em vez do porquê, o para quê. Porque cada situação ela vai ser um convite da vida para que a gente possa amadurecer um pouco mais, inclusive as dificuldades que a gente apresenta. Então, o André Luiz, ele lembra a gente que, lá em Ação e Reação, que a justiça divina ela não pune, ela educa. Nós somos educados pelas próprias experiências. E aí, cada existência é um capítulo dessa longa história da nossa alma, né, em direção à luz mesmo. Então, a gente tem o segundo insight, que é a vontade férrea como um fio condutor da evolução, que é aquele nosso segundo insight, né, a segunda ideia que nós tivemos. Então, se nós somos herdeiros de nós mesmos, que foi o primeiro insight, é pela vontade, especialmente a férrea, que nós nos reinventamos. Então, veja, a vontade, ela é o leme muito seguro do nosso barco mental. Ela governa o nosso pensamento, ela disciplina a nossa emoção, isso é importante. Ela direciona a nossa energia psíquica para onde a gente quer endereçar essa energia. Então, sem a vontade, especialmente a férrea, o espírito ele se dispersa. E com a vontade ele avança, ele vai para frente. A vontade ela é essa força motriz da nossa evolução espiritual, que é determinante para o destino e para a transformação das nossas experiências que estão em progresso. O Emmanuel, ele tem lá no Pensamento e Vida, que acho que é um dos meus livros favoritos, o capítulo 2 o título é a vontade, né? Então ele compara a nossa mente com um escritório e seus departamentos. E aí ele fala que a vontade, ela é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. E ele diz que a divina providência concedeu-a por auréola luminosa razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser, pelas províncias obscuras do instinto. Olha que interessante, aqui ele está falando que a gente sai de uma posição de instintiva, animalesca, e vamos então para já essa questão da ação mental, né? E aí ele completa, ele fala, para considerar-lhe a importância da vontade, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A vontade também nós podemos dizer como livre-arbítrio. Sim,
A vontade, ela modula o nosso livre-arbítrio. O oposto da vontade seria a lassidão, seria a gente aqui, a vontade é como realmente uma força motriz que obriga a gente a fazer coisas, como a autodeterminação, né? No consultório, a gente fala bastante sobre a nossa capacidade de determinação. Por Uhum. exemplo, você quer ter um corpo bem cuidado, que é o nosso instrumento, né, gente? É o que nos permite viver na Terra. Acorda 10 minutos antes e vai fazer uma meditação, vai fazer uns alongamentos. A gente precisa acordar o corpo de manhã. É. Isso é tão dito já. E por que que a gente muitas vezes não faz, né? Essa inércia, né, Má, eu acho que a gente tem que lutar todos os dias contra a inércia que nos impede de tomar atitudes positivas para com nós mesmos. E para com os outros, é claro, mas antes para com nós mesmos. Nossa, a tua fala, Julie, ela é perfeita, porque é justamente contra isso, que são os nossos pontos de vulnerabilidade, que a gente precisa lutar. E a gente luta com o quê? Com a força da nossa vontade, com o sentido que nós empregamos para a razão pela qual a gente faz essas coisas. É como você, a razão pela qual você está aqui tocando esse projeto maravilhoso, né, é o que pede-se, o espiritismo divulga o espiritismo. Então, esse livro provavelmente te tocou nas fímbrias do seu ser, como se diz, e você falou: "Não, eu preciso mostrar para o mundo isso aqui", e realmente, né. Partilhar, né, todos os ensinamentos que ele traz com essas 17 reencarnações do Eustáquio, E né, a que gente sabe que a sua vontade é o motor propulsor que supera todas as dificuldades, porque a gente sabe que há muita dificuldade na produção de uma, né, de um programa como esse que você faz. E a vontade é o motorzinho que faz você toda vez falar: "Não, eu vou fazer, esse troço vai dar certo". né. Até no início do capítulo eu comentei com você, né, Má, que eu fui dormir com uma enxaqueca absurda, acordei com a enxaqueca, você falou: "Quer remarcar?" Eu falei: "Não, de jeito nenhum, a gente tem que continuar. Com enxaqueca, sem enxaqueca, a gente vai, né". Então, para o pessoal que está nos assistindo, esse é um exemplo maravilhoso do que é a força dessa vontade, né. E o Giuseppe, que é o nosso herói aqui dessa da vez, eu preciso confessar que eu desenvolvi um carinho por esse espírito, porque Giuseppe/Miriam é uma coisa, assim, de louco. Você vê, ele era detentor de uma vontade que a gente chama de férrea. Então, voltando ali para o livro, a gente lembra que o cenário, essa abadia dos beneditinos, lá na região de Lyon, era um desses ninhos de cobras, porque o que regia ali era o dinheiro, La Plata, né. Então, veja, o prior Paulus, ele era um membro do clero de confiança do Giscard. E o Giuseppe era um noviço determinado, ele não cedia de jeito nenhum, né, como era o desejo dos superiores dele. E esse era o tamanho da vontade dele, de tornar claro aquelas almas em formação doutrinária, os noviços, a realidade do cristianismo. Então ele ignorava qualquer obstáculo, como a Julie está fazendo, que se interpusesse entre ele e a fé no Cristo, né? Ele, que desde menino se dedicava à caridade, ele não se conformava como a vida no monastério era levada, porque ele detectava a hipocrisia daquela estrutura social, que era inerente à época, mas que é inerente a todas as épocas, hoje a gente tem também isso, né? E ele sentia esse impulso de divulgar a palavra de Jesus. Isso provocava muitos conflitos, porque a mensagem do desapego material, olha só, para entender, ela era contrária ao estilo de vida e de pensar da época daquela sociedade, né. Então, se você percorrer essa parte do livro, você vai ver todo mundo ali muito focado em fazer o que é melhor para si. A própria Françoise, né, todos os personagens, olha, que vamos ficar do lado de quem agora? Quem der mais, não é de quem tá certo, quem tá errado, até porque estava todo mundo meio errado mesmo, mas é de quem vai nos dar mais vantagem. Agora, falando em termos da espiritualidade, o que que acontecia ali? O Giuseppe, ele estudava muito intuído pela espiritualidade.
Então ele não estava nem aí, não se interessava pelo que o monge Vespasiano, coitadinho, ensinava, porque as coisas que ele falava eram muito rés do chão, perto de todo o entendimento que ele tinha da Bíblia e daqueles ensinamentos dos Salmos, né? Então, o prior Paulus, ele tentava por toda a lei dissuadir o moço dessas ideias, e ele ia falseando e trazendo entendimentos equivocados da Bíblia, em que o Cristo não condenava os ricos, que a riqueza servia para conduzir os pobres fiéis para a beatitude. Só que o Giuseppe era esperto, ele não comprava aquela ideia, ele não aceitava aquilo. Então ele ia reunindo os noviços, né? O prior Paulus, ele falava assim, o Giscard, isso aqui é um caso perdido, querido, vamos expulsar ele da ordem, que isso aqui vai dar ruim em algum momento. Mas o Giscard, olha o que é a ambição. Ele insistia em manter o menino lá, porque todos os anos o pai entregava muito ouro para bancar os estudos do filho. E o Giscard não queria perder aquela fonte de renda. Então ele foi deixando. E aqui eu acho importante a gente falar sobre vontade férrea, que é o seguinte, a gente pensa, mas que coisa perdida, que trabalho perdido é esse, né? Só que os rapazotes, quando eles percebiam esse antagonismo dos superiores com o Giuseppe, eles davam uma recuada, porque eles tinham medo das represálias, né? Não é, ninguém é trouxa aqui, quer morrer. E o Giuseppe, muitas vezes, ele se via solitário nesse intento dele. Só que ele nunca desistia de fazer lá as palestras dele sempre que possível. Então, com o tempo, olha o que foi acontecendo. Muitos iam ficando, e eles iam absorvendo aqueles ensinamentos de cunho elevado, e isso começou a se refletir no comportamento deles lá no monastério. Então, eles começaram a moderar a alimentação, porque ali era uma fartura sem fim, né? Era comia, bebia. Não, eles iam moderando aquilo, eles passaram a meditar mais na obra do Cristo como modelo e guia. Eles iam recusando as ostentações, né? E aquilo ia transformando comportamentos também e plantando uma sementinha. Então, o Kardec, lá no livro dos médiuns, ele ensina que o pensamento da gente e a vontade, eles são forças que atuam sobre os fluidos espirituais, ou seja, quando a vontade é firme, ela move todo esse fluido cósmico universal no plano invisível e vai construindo coisas que pareciam impossíveis antes. E tudo de acordo com o que tem que ser. Então a gente pode imaginar a nossa, né, a alma, né, que é o espírito encarnado, como um ferro bruto. E a vontade, ela é esse fogo divino que vai temperando no cadinho das experiências. Cada queda da gente é uma oportunidade de a gente se reerguer mais consciente, mais forte, mais sereno, né? E a vontade que faz a gente persistir quando a dor parece insuportável. É ela que mantém a gente fiel ao bem, mesmo quando o mal nos convida à desistência. Ela, a vontade, é que é o fio condutor que vai ligando o espírito ao destino divino, né? Que é o nosso destino de todos nós. Então, ali é o fio condutor da nossa evolução. Então, vamos lá, vamos falar sobre relacionamentos, né? Eu, a psicóloga que ama essa questão dos relacionamentos, vamos falar aí sobre essas influências que podem nos ajudar ou nos prejudicar na nossa missão reencarnatória. E a gente já vai chegando aqui à ideia que ninguém entra na nossa vida por acaso, pessoal. Cada encontro é um espelho que vai refletindo alguma coisa em nós, ou algo que nós já conquistamos, de luz, ou a sombra que a gente ainda precisa clarear dentro da gente. E os amigos e os desafetos de outras eras, eles vão retornando ao nosso convívio para exercício do perdão, da paciência e da solidariedade. Ninguém falou que é fácil, tá? Mas a gente chega lá. Então, esse slide, ele fala sobre isso, né? Ó, no encontro com o outro é que aprendemos e ensinamos, é que crescemos e podemos trocar experiências, né? Esboçar atitudes que podem definir muito do nosso destino naquela existência. A ideia aqui, sabe, Júlia, eu fico pensando, eu sempre penso nisso. A gente não acumular mais débitos. Se a gente não acumular mais débitos, a gente já está numa vantagem aqui, você não acha? Sem dúvida, Mar, sem dúvida. É, porque
piscou, a gente está fazendo bobagem. Então, há que se monitorar muito para não fazer bobagem, né? Exatamente. E, não, e é isso, né? A gente já tem muito a resgatar. Então, vamos tentar economizar aí e manter uma postura que esteja sempre em acordo com as leis divinas, né? Porque a gente vai criando esses débitos por uma atitude ou outra estar em desacordo com essas leis. Né? Até as leis divinas, elas são várias no livro dos Espíritos, né? As leis morais, depois a gente tem as leis do trabalho. O pessoal precisa pesquisar aí o livro dos Espíritos. Lei de adoração, lei da reprodução. Não sei se você tem de cabeça todas as leis aí. Ah, meu amor, meu sonho é ter de cabeça dessas leis. Aí, quando eu fizer isso, eu já vou ter completado uma encarnação chave aqui. Mas eu sei que Verdade. a lei do progresso, a lei de sociedade, a gente vai. Olha, vamos, Julie, nós duas, depois, fazer uma listinha das leis, uma atrás da outra, assim, para a gente ter, a gente cola na parede, porque daí a É, gente não vai esquecer. é verdade. Aí tô aqui, lei de conservação, lei de destruição. Então, vale o estudo aí para o pessoal se aprofundar, né? É. Porque esses débitos que a gente cria são nada mais, nada menos do que atitudes em desacordo com todas essas leis. E a gente pensando nisso, Julie, é isso. Basicamente, nos relacionamentos, é quando a gente cria mais débitos, né? Porque a gente vai prejudicando o outro, mal sabendo que a gente se prejudica. Então, o que veio assim muito para a gente como um pensamento é que a vida ela é uma comunhão incessante de influências, né? Por isso que o progresso ele é uma obra solidária, eu com você, você comigo, porque nós somos influenciados e nós influenciamos. Então, a cada palavra, a cada gesto, a cada pensamento, e não só os desencarnados ou desencarnadamente, mas aqui mesmo encarnados, né? Então, caminhar com amor é, portanto, um compromisso sagrado para nós, porque a convivência, ela é o campo onde se aprova onde se prova essa autenticidade da nossa evolução espiritual. Então, olha que sublime essa ideia, né? Como eles se encontraram no passado, nessa existência, o Giscard, que era o Pietro, ele é o responsável pelos perigos que o Giuseppe, que era a Miriam, vai enfrentar em função das suas pregações idealistas. Né? No palco da vida encarnada, mais uma vez eles se encontraram. Né? E isso ficou muito forte para nós aqui, que o Giscard, ele pagou o Giuseppe com o mal, como vocês vão ver no próximo capítulo. Todo o bem que a Miriam fez para o Pietro, de salvar a vida, né, de cuidar dele, nesse palco da existência agora, o Giscard pagou com o mal. Então, veja, não é assim será a nossa vida? Quantas vezes nós nos vemos diante dos nossos afetos e desafetos e a gente tem ali um teste acerca das nossas virtudes e vulnerabilidades e a gente precisa cuidar para não falhar desastrosamente, né? Porque a gente precisa entender que há um pano de fundo de passado que explica isso tudo que a gente está vivendo. Então, na dúvida, ó, paralisa, fica quietinho, faz nada não, espera, porque em algum momento o tempo ele vai trazendo as respostas que a gente precisa. Então, observando essa relação entre a Miriam e o Pietro, a dedicação da menina, imagina uma menina de 8 anos, o que ela viu naquele pobre coitado, né, sem eira nem beira, qual a chance de uma menina olhar 2 vezes para um pobre diabo daquele? Então essas simpatias, essas antipatias que vão aparecendo, né, na nossa vida, e aqui veio um outro aspecto de pensamento, Julie, que é assim, ó, quantas pessoas passaram pela nossa vida, e nós perdemos o contato sem nem querer, porque eram pessoas que a gente gostava, né, e a gente pensa, puxa, mas por que essa pessoa se afastou de mim, ou eu me afastei dela naturalmente, sem briga, sem nada, só caminhos diferentes. E é isso, a gente precisa desapegar, a gente precisa saber que às vezes alguém vem, passa uma chuva conosco, nos ensina alguma coisa, a gente ensina alguma coisa, e a pessoa vai para a sua missão, para o seu caminho, que nem sempre é conosco, né? Então,
ainda pensando nessa questão da influência dos relacionamentos, o Giuseppe exercia sobre aquela juventude, aquele noviciado todo, que era vocacionado para a vida monástica, ele exercia uma influência. E o que chama muito atenção, até na história do Giscard, do irmão dele, né, o Marcelo, essas pessoas entravam para a igreja não é porque elas se sentiam inspiradas de Deus e disso, daquilo, é porque era um caminho seguro para o poder. Era um caminho que, se uma pessoa não tinha muito dinheiro, ela podia ascender social e economicamente dentro daquele substrato. Então, mas esses meninos, pelo menos os que eram vocacionados, né, ainda que alguns ouvissem de uma maneira vacilante e fossem recuar por medo, muitos tiveram a sementinha plantada nos corações. E aí, mais tarde, certamente eles floresceram essa semente sob a forma de pensamentos mais éticos e que poderiam mudar aquele mundo aos poucos, né? A gente tem que ter paciência, porque isso demora, gente, são séculos, são eras. Se a gente não tiver paciência, a gente perdeu o ensejo de entender o que acontece com a gente, né? Em relação à filiação divina, ou seja, somos todos filhos de Deus, né? É no encontro com o outro que a gente aprende, a gente ensina, a gente cresce, a gente troca aí essas experiências, né? E a gente pode definir muito do nosso destino nessa existência e nas outras. E aí veio, como último aspecto, assim, que acho que vale a pena a gente falar, no Livro dos Espíritos, aquela parte sobre as simpatias e antipatias terrenas, né? A gente tem algumas perguntas do Kardec que evidenciam esse pedaço do Livro dos Espíritos. Então, antes da gente entrar nessa que é a 388, que acho que é a mais importante, eu preciso comentar com você, Julie, que eu acho um barato Kardec, mas que cara, né? Cara de pau, ele ia lá e ele perguntava, maravilhoso, um gênio. Ele não estava intimidado pelos espíritos? Não, ele perguntava de jeitos diferentes as mesmas coisas, ele não tinha medo. E os espíritos às vezes davam um esfrega, assim, né, com impaciência, porque muito sabidos tinham paciência para nossa ignorância, mas ele ia lá e fazia, que cara genial esse Kardec, que carinho por ele e pela genialidade dele, essa herança, esse legado que ele deixou para nós. Sem Então, dúvida que foi muito inspirado, né, ah, para fazer essas questões, né? Muito inspirado. ele foi. E aí ele pergunta, né? Na 386, ele pergunta assim: podem dois seres que se conheceram e se estimaram encontrar numa outra existência corporal e se reconhecer? Aí os espíritos falam: reconhecer, não. Porém, podem se sentir atraídos um para o outro. E frequentemente, diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, olha aqui a Miriam e o Pietro, mas que na realidade resultam atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Olha que coisa, como é reconfortante, Julie, saber que quem é para ser da gente e a gente de alguém, seja amizade, seja amor, seja o que for, vai aparecer, tá tudo bem. A gente não precisa ficar querendo controlar tudo. Você não acha, Julie, que esse controle da gente. Eu acho, mas é um longo caminho até a gente chegar a essa conclusão, né, Má? Porque É, aquilo que você pontuou, né? Que nós ficamos às vezes nos perguntando por que fulano, fulana, de repente perdi o contato. E não briguei, não aconteceu nada, simplesmente a vida foi afastando. Porque aquela pessoa com você e você com aquela pessoa, de repente já cumpriram o que precisava ser cumprido nessa encarnação. Cada um seguiu o seu caminho para continuar a sua jornada, né? Porque a jornada não é pequena. Mas leva um tempo, né? Por isso o estudo é muito importante, porque ele nos dá essa clareza. pois é. E aí aqui na do slide, né, a 388, o Kardec ele não se dá por achado, não. Ele vai lá e pergunta de novo: olha, os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito, então, né,
de uma certa relação de simpatia. E aí os espíritos respondem: olha, entre os seres pensantes há ligações que vocês ainda não conhecem. O magnetismo é o piloto dessa ciência, e mais tarde vocês vão compreender melhor. De fato, Julie, nós temos cada vez mais provas, e a ciência tem estudado, sobre essa questão da atração e repulsão via magnetismo, né? Vai se tentando aí explicar com muito mais clareza do que a época do Livro dos Espíritos, esse fato de que há atrações e há repulsões. Exato. Além dos livros de André Luiz, que falam sobre mediunidade, que explica muito essa questão do magnetismo também, a ciência está avançando nisso, para aqueles ainda incrédulos de que nós temos uma espiritualidade que nos conduz. Pois é, e aí, já para a gente se encaminhar ao final, nós temos a 389 que traz essa. Porque Kardec é incrível. Olha a pergunta dele, que complementa, né? E a repulsão instintiva que se experimenta à primeira vista por algumas pessoas, de onde se origina? Essa é a 389. E eles respondem, eles falam, são espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. Ó que os bodes da outra vida. Aqui dá para ver direitinho a linha de pensamento dele, porque no 390 ele ficou pensando, mas então a pessoa que tem simpatia pela outra é ruim, né? E aí ele pergunta, mas a antipatia instintiva é sempre sinal de uma natureza má? E os espíritos respondem, de não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. Ou seja, Julie, se eu não for com a cara de alguém, não é que eu sou ruinzinha, especialmente ruinzinha, né? E eles continuam, eles falam, ó, a antipatia entre eles pode derivar de diversidade do modo de pensar. À proporção, porém, que forem se elevando, essa divergência vai desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Então, aqui a gente pensou, bom, em algum momento, quando todo mundo estiver super elevado, todo mundo vai gostar de todo mundo. Olha que bom. Espero que esteja se aproximando a cada dia, né? Porque a gente hoje vive num mundo em que as pessoas não se suportam, não têm paciência um com o outro. É isso. Então, olha, para finalizar, nós recebemos aqui de presente da espiritualidade uma frase que fecha todas essas ideias que nós falamos, né? Então, ela põe aí um laço de presente para esse encontro que para mim foi mágico. Tenho certeza que para todos nós vai ser de muita valia a gente poder pensar sobre essas coisas e refletir e acrescentar um tijolinho minúsculo de nada ao nosso arcabouço de experiências. Eu vou tomar liberdade de ler para vocês, então, esse presente que nós recebemos, que é o seguinte: somos herdeiros de nós mesmos, e é a vontade férrea, guiada pelo amor, que nos faz avançar. No caminho, encontramos corações irmãos que refletem nossas conquistas e nossas sombras. Se soubermos amar e aprender com eles, cada relação se tornará um degrau da ascensão. O destino é obra nossa e o Criador é o Pai amoroso que nos oferece eternamente novas oportunidades de recomeçar e prosseguir. Então, a minha gratidão, Julie, a vocês todos, a você que carinhosamente me convidou para essa contribuição. Eu aprendi muito com a experiência e gostei muito de estar aqui. Muito obrigada, Má. Foi uma excelente exposição. Excelente, parabéns. Eu espero te encontrar aqui num próximo estudo, com certeza. Estou animadíssima para isso.